Então, vamos. Tem ninguém novo, né? Vamos então continuar com o nosso estudo do. Oi? Bem-vinda de volta. Estamos fazendo dessa primeira meia hora, Carla, que antecede, né, o estudo do Evangelho, um estudo de uma lição do Fonte Bíblica, tá? Que a gente vai alternando algumas pessoas, aí a gente escolhe e a gente traz Aí a gente traz a lição, né? Normalmente a gente não traz ela inteiro, teórico, não, mas a compreensão que a gente teve, algumas frases assim, né, para ilustrar. E a ideia é trazer assim a compreensão individual e trocar aqui a ideia, né, como é o formato do estudo mesmo do Evangelho, tá bem? Então, eu escolhi, na verdade, quando eu escolhi algumas das lições que eu ia apresentar, essa, por exemplo, foi uma que eu abri ao acaso, mas como é um livro que há muito tempo que eu e o Anderson fazemos um preparo noturno, né, com ele, é uma lição que sempre, né, eu abria, o Anderson. Então, chama-se Capacete da Esperança, e a passagem é parte do versículo 8 do capítulo 5 da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, essa parte, o Emmanuel só pegou esse pedacinho, tendo por capacete a esperança na salvação. Então, eu gosto de trazer, como vocês já estão acostumados, só para ilustrar, trazer uma compreensão maior do versículo mesmo, né, da passagem mesmo. Então, nessa passagem aqui, nessa Bíblia, que eu costumo consultar, eles colocam uns títulos, igual o pastorino, como se fosse um tema. E nesse capítulo, no versículo 4 a 11 do capítulo 5, eles colocam um título que eles intitularam A Necessidade da Vigilância. Foi exatamente o que eu percebi que o Emmanuel quis trazer também para a gente nessa passagem. E aí, nesse capítulo, o Paulo traz aos Tessalonicenses a necessidade que o cristão tem de estar vigilante, né? Então, ele mostra que, mesmo com toda a dificuldade, com todas as investidas, nós, os cristãos, já temos uma consciência de que nascemos para a luz, que somos filhos da luz, né? Que somos criaturas de Deus, né? Então, precisamos da vigilância por toda a investida contrária que tem. Então, a passagem, esse versículo 8, ele vem discorrendo sobre isso, né? Sobre essa dificuldade de estarmos vivenciando aqui na Terra, né? A vida física, por todas as energias que recebemos aqui, né? Não só, né, a favorável. Aí, quando chega no versículo 8, ele fala: nós, porém, que somos do dia, que ele fala das pessoas, dos seres que ainda estão vivendo a noite, né, a escuridão. Então ele fala: nós, porém, que somos seres, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança na salvação. Então, ele traz para os Tessalonicenses e para todos nós, claro, para os cristãos, a necessidade da vigilância, né? Então, eu achei muito propício para todos nós, principalmente para nós que já despertamos um pouquinho, né? Que já conseguimos dedicar um tempinho para essa proposta de cristão mesmo, né? De buscarmos a volta para a casa do Pai e
vivenciando todas as dificuldades. Então, o Emmanuel traz para a gente aqui algumas, nessa lição, para interpretar essa passagem do capacete, a esperança na salvação. Então ele começa assim, eu trouxe os dois primeiros parágrafos que eu achei que é muito completo para a gente. Então Emmanuel fala o seguinte: o capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Então, ele fala assim, continua: se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Então, gente, quando eu li, várias vezes já li, mas como eu sempre falo aqui, toda vez que eu vou apresentar, a leitura é diferente, né? Muito mais profunda, né? A gente aprofunda muito mais. Sim, tem que fazer uma reflexão, uma análise. E aí, assim, aproveitei para rever, assim, o dia a dia, né? Que é o que temos um pouco mais de dificuldade quando estamos aqui, a compreensão é outra, né? É fácil a assimilação, mas no dia a dia, né? Na hora que precisa da minha consciência cristã, eu dou uma esmorecida. Então, ele fala, o Emmanuel fala que eu preciso de vigilância, eu preciso de ter uma proteção, né? Então, o pensamento, eu fico me imaginando assim no meu dia a dia, né? Na hora que eu acordo, aquela confusão de levantar, o tempo é sempre muito curto, corrido, mal dá para eu fazer minha oração, para iniciar meu dia, sintonizar, né? Com a energia do Pai, com a proposta de Deus para mim naquele dia. Eu levanto correndo, vou tomar banho, tá? Então, quer dizer, eu já entro na energia confusa e vou embora. De vez em quando acontece alguma coisa que eu paro, falo, levo um susto, eu falo, nossa, onde que eu tô, né? Deixa eu fazer minha sintonia, por que eu não fiz a hora que eu acordei? Então, esse capacete, a minha compreensão que eu queria trazer, assim, que eu percebi, a minha compreensão dessa proteção, dessa vigilância, que ele fala, capacete da esperança na salvação. Eu vivo nesse mundo, eu estou sujeito a todas essas energias contrárias à minha proposta de voltar para a casa do Pai, de voltar para a proposta de Deus para mim. Eu estou sujeito a todas essas energias. Então, eu tenho que me proteger de alguma forma, e aí eu acho que é só externa, né? Que essas energias, que essa energia contrária está só do lado de fora, ou do lado de fora de mim. E nós sabemos aqui, com todas, né, com tudo que a gente está estudando, que nós estamos recebendo aqui, que se essas energias me afetam, é porque elas também estão dentro de mim. Então, eu observei que a proteção das energias difíceis e contrárias, que estão dentro de mim mesmas, é que eu tenho que ficar mais atento, né? Aquele lado ainda escuro que eu não consegui iluminar e que é a minha verdadeira batalha, eu esqueço dele, né? Mas se aquela energia contrária de fora me afetou, o Emmanuel até fala, cita
como raios anestesiantes, são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A gente conversando, até na segunda-feira, né, Madalena? A gente falando sobre como eu já trabalho aqui, que já trabalho um pouco mediunidade, então meus canais mediúnicos já são mais sensíveis, como a maioria aqui, que trabalha também nessas tarefas mediúnicas, a gente sente, pelo menos mesmo relato, como se fosse raio mesmo, como se fosse uma coisa espetando, e aí te desestrutura, né, Liana? Como isso, então, são energias contrárias, mas que não estão, eu não tenho que tirar de mim a responsabilidade disso. Eu tenho que me proteger, eu tenho que compreender e atuar com vigilância para que essas energias sejam energias que vão me ajudar. Elas vão me mostrar aonde eu tenho que... Como diz, acolhe. Eu vou colher porque ela está dentro de mim. E dá outra resposta. E se ela está me afetando, eu tenho que entender aonde ela me afeta. E aí, quando eu conheço, eu compreendo, eu consigo atuar. Eu consigo clarear, né? Quando eu não conheço e deixo ela lá deitadinha, emborcadinha, ela vai continuar me afetando. Quando eu compreendo, ela vem à luz para mim. A observação, o cuidado, a sintonia com esses irmãos maravilhosos que estão diuturnamente nos auxiliando, né, esse contato de manhã, à noite, ao deitar, né, em vez de fazer aquele automatismo, né, de ler, reza e vai deitar, fazer sintonia, eu começo a ter uma sensibilidade maior para compreender essas forças. E quando eu trago para mim, né, na minha compreensão, então, olha só, eu queria trazer que vocês trouxessem também, quem tiver alguma coisa para falar sobre isso, porque cada um tem uma experiência diferente. Eu tenho 45 anos, não parece? Tá bem? Então, e aí, agora, eu estou começando a compreender algumas coisas que eu já vivencio assim, né, há anos, e que agora, com todo esse empenho aqui, a turma que a gente trabalha junto aqui, esse estudo, essa troca, essa sustentação, eu consigo perceber mais sensível, né, de uma forma mais sensível, algumas coisas assim que antes nem passava perto da minha cabeça e que eu já observo. Então a ideia para mim hoje, quando eu trago algum desequilíbrio que eu consigo perceber e fazer uma mudança antes de uma reação, né, daquela automática, aquele automatismo que me desarmoniza, que me leva a cometer algumas atitudes infelizes, eu já consigo perceber antes do que eu já consigo compreendê-las melhor, né? Depois de muito, né, trabalhar, de muito sofrer, de muito repetir atitude, né? Então, eu vejo o quanto o trabalho do cristão, a proposta do Cristo para todos nós, ela é intensa, ela é diária, ela a cada minuto, por isso que, né, tem aquela parte que é no cadinho diário que eu consigo me conhecer, que eu vou conseguir uma ascensão. Não é pensando lá na frente, é pensando no que eu consigo, né, trazer. É
sobre ânimo e desânimo, me fez lembrar agora que eu havia esquecido, foi muito bom. Que uma vez eu li, não vou contar a historinha, mas a historinha que as armas poderosas que as forças contrárias usam, né? A mais poderosa dela, nesse sentido assim, de estar vigilante, é o desânimo. Isso. E eu estou sentindo isso na pele, sabe? Eu ando assim, deixando o desânimo tomar conta, achando desculpa para mim mesma, porque eu não dou conta e tal. E aí que tem a gente prestar atenção. Mesmo desanimado, vamos levantar a cabeça. E pelo menos a cabeça se levantar Porque já o desânimo, eu compreendo que ele paralisa. né? A tristeza, aquele sentimento que te traz. Pior que o diferente. movimento que você falou aí. Não é? Se alguma coisa vem e me entristece e eu busco entender o que aquilo está me trazendo, às vezes é excelente aquela tristeza vir, aquele sentimento para me movimentar, para eu investigar, né? Mas se vem, a gente dá sempre eu gosto de dar sempre esse exemplo quando eu estou no atendimento fraterno, que as pessoas buscam e aí começa a envolver na energia de mudança, vem aquele tanto de energia contrária, de dentro e de fora, né? Ó, então, eu sempre falo, olha, fica atento, fica vigilante, porque você vai ter muitas vezes que você vai estar saindo de casa para vir para o estudo, para alguma tarefa, vai acontecer alguma coisa, ou você vai estar cansado, com preguiça, ou vai acontecer alguma coisa que vai te tirar da trajetória e falar, não, hoje eu não vou não, porque aconteceu isso. Aí na outra semana vai acontecer outra coisa. Que não seja o desânimo, mas uma outra coisa. Mas o desânimo, especificamente, é sutil, né? É uma arma poderosa, porque é sutil. Então, eu acabo paralisando, eu acabo deixando essas energias vão tomando conta. E aí, quando ele fala aqui, né, que esses raios anestesiantes acontecem, ele fala assim, contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem que está dentro de todos nós, né? Ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Então, sabe, isso para mim foi uma das coisas mais importantes dessa lição. É transitório. Esse mal que todo mundo fica assim, não, mas o mundo está muito ruim, está muito difícil viver. Não, isso eu preciso vivenciar essas coisas, essa dificuldade, para eu poder vencê-las intimamente e seguir. Então, eu tenho o bem latente dentro de mim, eu tenho que trazê-lo à tona para que esse lado obscuro se clareie, se ilumine, né? Então, através dessa vigilância, dessa certeza na salvação, que é o que Cristo trouxe para todos nós, é que eu vou me sustentar e que eu vou conseguir vencer, né? Então, Vanessa, eu só queria reforçar esse princípio do bem, né? Latente, fala né? sempre que nós temos o amor dentro de nós. Né? Às vezes o mal, o negativismo, é temporário. É transitório, é isso que ele fala. transitório, mas a nossa essência não é isso. Nossa essência é o amor. A nossa essência é a alegria de viver. Então isso é passageiro, né? É isso exatamente que o Paulo fala aqui, é muito bacana. Ele fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem, olha que legal, as dores do parto a que está para dar à luz. Olha que analogia bacana que ele fez, comparação. Então vem esse tanto de coisa para depois vir à luz, né? Para fazer a transformação. E que nenhum de nós vai escapar disso. Eu vou viver essa revolução igual o orbe, a terra está vivendo.
para eu alcançar a luz. Porque nós somos seres. Tem um neném vibrando aqui. Eu estou escutando o neném chorando. E aí ele fala mais um pedacinho aqui que eu achei muito, muito legal. Então, ele continuando aqui, ele fala, porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, não da noite e nem das trevas. Então, eu estou transitoriamente vivenciando isso por uma necessidade minha, né? Por uma necessidade da humanidade, né? Então, é realmente uma esperança, né? Para podermos conseguir aceitar tudo isso que está acontecendo. Eu faço parte disso, né? Eu tenho que melhorar isso para poder melhorar, né? Todo mundo. Andar com o capacete do bem. Capacete da esperança na salvação. Tá bacana a figura que ele trouxe, eu achei fantástica. E aí ele coloca mais essa frase que eu achei bacana. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Então, você esperar o desenvolvimento desse bem latente, não quer dizer que eu vou estar parado, não. Eu vou estar com uma aceitação maior, com uma compreensão maior, né? Então, isso não quer dizer que eu estou paralisado. Né? Por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Então, uma atitude diferente diante de todas essas que eu estou acostumado a vivenciar é essa atitude do cristão, essa atitude da esperança que o outro também tem e que o outro também vai conseguir dar uma resposta diferente. Mas eu que tenho que fazer isso, não esperar do outro. Né? Eu tenho que desenvolver esse bem que está aqui latente em mim, para conseguir a mudança, para caminharmos juntos. Né? Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à proteção como touca protetora. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço e defensiva. Né? Então, capacete não é bacana? Colocar aquilo, faz juntou, né? Não vai nada. Juntou, mas eu tenho que trabalhar, tenho que lutar. Né? Aqui dentro. Né? Botou o capacete, tem que trabalhar. Não é touca para proteger nada, é capacete. É de luta, de esforço, né? É um esforço Não é de tentativa, não é de tentação, não é de esforço. né, Maria? Novamente o esforço. Novamente o esforço. Exatamente. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal que está aqui dentro de mim mesmo. Né? Então, é uma luta, uma boa luta, né, Liliana? Como a Eliana gosta de dizer. A cada minuto. Para o final do dia, às vezes fica muito, vamos fazer isso a cada minuto. Mas se fizermos no final do dia uma avaliação, já está bom. Igual o Santo Agostinho ensinou, né? Santo Agostinho? E é isso. Aí ele fala, resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Então, a vitória que pode passar a ser diária, vai ser também grandiosa no momento da evolução aí da humanidade. Mas eu preciso fazer em mim. E essa energia, quando eu já consigo clarear alguma coisa em mim, mudar alguma coisa no meu dia a dia, eu já vou expandir um pouco mais essa luz, esse bem que está latente, dando sustentação e força para as pessoas que estão ao meu lado, para meus vizinhos, né? Isso é natural. A energia é uma coisa muito, muito precisa, né? A boa ou a ruim. Então, se eu trago a luz, trago esse bem latente, consegue vir à tona, clareando já alguma dificuldade no meu íntimo, eu já faço isso e a gente já pode caminhar um pouco melhor. Alguma coisa que alguém quer colocar além? É só mesmo a vontade
que a gente expressa aqui de que todo mundo busque, né, essa leitura, né? Lúdica é uma delícia, né? Essa preparação diária que normalmente a gente dá a sugestão de que seja o Fonte Viva, mas claro, né, tem muitos outros, porque o Emmanuel traz uma compreensão muito clara, muito direta, né, assim, e auxilia muito, né, essa lição que abrimos ao acaso, que não tem nada de acaso, dá um conforto e um auxílio muito grande para todos nós. Agradeço a todos a sustentação, senti muita energia boa aqui de todos. Foi muito bom também, Vanessa. Já passei várias vezes por essa edição e não tive essa compreensão que você trouxe. Não foi Muito bom. legal assim, igual eu falei que a gente fala aqui. Lê a gente prepara. É diferente. Né? Totalmente E eu diferente. observo já, né, quanto tempo que eu já falei no áudio que eu ia desenhar, eu venho aí observando meu dia assim, a necessidade mesmo. Você colocou dessa na vigilância. prática, né? É, com certeza. Bom, né? Apresentar a oportunidade para nós. Não é? Muito bom, muito obrigada aí pela paciência e pela sustentação. Pode ir.